A graça e a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo, e uma boa tarde para a Igreja do Senhor, o povo de Deus, e para você, meu querido, minha querida, que não faz parte da Igreja Cristã, a nação de Deus, mas mesmo assim eu salvo vocês com a paz de Jesus, e tenham uma boa tarde. Querido povo de Deus, Igreja do Senhor, nessa tarde o pastor Severino estará realizando mais um trabalho sobre esta mesa, e mais um novo vídeo, com mais um tema que nesses últimos dias o Senhor Deus tem incomodado o coração meu, tem tratado acerca desse tema que será posto sobre a gravação nessa tarde, e que a Igreja do Senhor atente bem e desperte, porque é tempo, a Igreja de Cristo despertar. Estamos vivendo esse tempo, os dias maus, como está na Bíblia, e nós como igreja, como liderança sobre o povo de Deus, sobre o rebanho de Cristo, nós precisamos despertar e atentar, como está na palavra de Deus, do Senhor Deus, olhando para o alvo. O nosso alvo é Jesus, olhando para a palavra do Senhor, com nossa fé, com nossa confiança, e na instrução da palavra nós precisamos, igreja, povo de Deus, avançar, amém? Porque está escrito na palavra do Senhor que nos últimos dias surgirão muitos falsos, muitos falsos nos últimos dias, e a palavra está registrada que por surgir muitos falsos, viria o engano, viriam a mentira, viriam a escuridão. E nessa tarde nós estamos, igreja, com uma lâmpada sobre esta mesa, para mim e para você, como está registrado em Salmo 119, 105, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então nessa tarde nós estamos na graça, eu e vocês que contemplam, que assistem esse vídeo, estamos cheios de luz, que nós somos a luz, como está na Bíblia. A igreja cristã, os cristãos são luz e sal na terra. Você concorda com o pastor Severino, meu amado? Está na palavra de Deus. Temos mais uma leitura dessa tarde, ou seja, a abertura de mais um tema. Iremos ler em Malaquias capítulo 2, amém, igreja? Acompanhe quando você estiver assistindo esse vídeo. Malaquias capítulo 2, o sacerdote Malaquias 2, o castigo dos sacerdotes. E agora, sacerdote, este mandato é para vocês. 2. Se não ouvirem e não se importarem com a necessidade de honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vocês a maldição, e amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não se importaram com a honra devida ao meu nome. 3. Eis que reprovarei a sua descendência, passarei no rosto de vocês os tecos, os animais sacrificados nas suas festas, e vocês serão levados embora com esse esteco. 4. Então vocês saberão que eu lhe enviei este mandato, ou esta ordenança, para que se mantenham a minha aliança com Levi. Céu 4. Mantenha a minha aliança com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Foi isso que eu lhe dei
para que me temesse, e de fato ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Sente, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e nenhuma injustiça se achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e afastou muitos da iniquidade ou iniquidade. 7. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. 8. Mas vocês se desviaram do caminho, e por meio de sua instrução levaram muitos a tropeçar. Vocês violam a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. 9. Por isso também eu fiz desprezível e indigno diante de todo o povo, e medida em que vocês não guardaram os meus caminhos e se mostraram parciais na aplicação da lei. Amém, igreja? Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Nós temos Malaquias 2, profeta Malaquias. Deus levanta o profeta Malaquias para não só exortar os sacerdotes, que era responsável pela instrução, pelo o ensinamento, pelo a lei de Deus, principalmente conforme a leitura de Malaquias 2. Amém? Louvado seja Deus. A igreja tem esse conhecimento. A igreja entende, principalmente aqueles que estão no governo sobre o povo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Que são a liderança sobre o rebanho do Senhor. Pastor, bispo, apóstolo e mestre, e diáconos. Ou seja, a liderança tem o entendimento, louvado seja Deus, que nesse tempo Deus levanta o profeta Malaquias, não só o sacerdote, não só para reprimir, corrigir, mas para castigar, segundo o fundo aqui histórico do capítulo 2, nós vamos compreendendo o contexto, que Levi foi o filho de Jacó, entre as 12 tribos, os 12 patriarcas, que Deus separa Levi, ou seja, Deus separa Levi como a sua tribo para cuidar da religião, para ensinar a lei de Deus para o povo do Senhor, para aquela nação chamada hebreu ou israelita, ou seja, a nação de Deus sempre teve e vai ter sempre uma lei, e essa lei é a lei da palavra de Deus. Essa lei é a lei de Deus que está aqui na palavra do Senhor. Conforme a leitura, louvado seja o nome santo do Senhor, glória a Deus, nós temos aqui, aleluia, o versículo 7 e 8, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca todos devem buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. A leitura nos traz, igreja do Senhor, povo de Deus, o conhecimento que Levi, ele tinha uma aliança com Deus. Levi, ele foi mensageiro por Deus, designado da parte do Senhor para trazer a instrução da lei para a nação de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, conforme a leitura
da boca deve buscar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Você, da boca do sacerdote Levi, o povo vinha buscar a instrução para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, o povo, quando o povo estava na necessidade de orientação, de instrução, o povo vinha buscar na igreja, vinha buscar na religião. O povo não vinha buscar, o povo não ia procurar em outra localidade, em outros lugares. Não, o povo vinha buscar, era na igreja, era na religião, conforme a leitura da palavra do Senhor. Aleluia. Verso 8. Mas vocês se desviaram do caminho e, por meio de sua instrução, levaram muitos a tropeçar. Vocês violaram a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Meus queridos, povo de Deus, igreja do Senhor, aleluia, Deus tem me tratado comigo, o pastor Severino, na graça e misericórdia, pelo o chamado, pela a vida ministerial que o Senhor tem me concedido na graça e misericórdia, para trazer o conhecimento sobre a lei de Deus para o povo do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Meu querido homem de Deus, servo de Deus, você que está responsável por rebanho do Senhor, o cordeiro do Senhor, eu não sei, o pastor Severino, qual será a sua tribo, vamos utilizar a palavra, o seu ministério pertence a qual tribo? Porque conforme a leitura da palavra de Deus, Levi, ele foi separado das 12 tribos para cuidar da religião, trazendo a instrução, a lei para o povo de Deus. Então nós vamos entendendo que todos aquele ministério, aleluia, que faz parte da tribo de Levi, ele tem uma grande responsabilidade de ensinar ao povo, mas ensinar a lei de Deus, ao povo guardar a lei do Senhor, guardar os caminhos do Senhor, colocar os caminhos do Senhor na tábua do coração, como reta justiça e direção para as suas vidas. Então, meu amado, querido homem de Deus, independentemente do cargo que você ocupa, a posição, a hierarquia dentro da igreja, na casa de Deus, a pergunta é essa: se você projetar ou maquinar ou pensar ao contrário em relação a esse tema hoje, nessa tarde, eu creio que você vê os vídeos do pastor Severino na graça. A pergunta minha é essa: o ministério seu, ou a sua igreja, ela faz parte de qual tribo? Qual tribo se encaixa o ministério seu pessoal? E a sua igreja está na função, no trabalho e no dever. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque o ministério que Deus tem confiado em minha vida faz parte da tribo de Levi, e Deus tem me confiado uma aliança com ele, a pregar e a ensinar a lei do Senhor. Para vocês, no tempo de hoje, vocês vão falar: esse pastor está fora da Bíblia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vivemos hoje na graça, estamos pela graça. Quer dizer que nós estamos pela graça, e a Bíblia ela vai tirar ou vai ausentar a lei de Deus. Mostra você dentro aqui da Bíblia que eu não conheço, meu querido irmão, minha querida irmã, eu não conheço, homem de Deus, que a graça ela cancela a lei de Deus. Pelo contrário, tá? Se não tiver a lei de Deus, então eu não tenho o pleno conhecimento sobre o pecado, e não tendo o pecado, meu amado, Paulo vai falar que não tem a graça. Louvado seja o nome santo. Então eu não posso cancelar a lei de Deus, eu não posso abolir a lei de Deus, senão a graça não vai existir, não vai existir pecado, meu amado. Ou seja, a graça na sua função, louvado seja Deus, e o pecado na sua função, e a lei na sua função, como está escrito na palavra do Senhor, aleluia, em 1 Coríntios capítulo
12, a partir do versículo 27 ao 33, amém? A orgânica do corpo, né? Ou seja, a partir do versículo 12 de 1 Coríntios 12, já podemos ir até o 33, vem ali a orgânica do corpo, né? As funções, né? As funções dos membros do corpo, né? As funções, então vamos entendendo que a graça, ela tem a função, amém? Louvado seja Deus. E a lei de Deus tem a função também na casa de Deus, aleluia. E o pecado tem a sua função. O pecado tem a função de tirar a minha vida e tirar a tua vida, de nos matar, de nos matar. E a lei? A lei tem a função de mostrar o pecado na vida do pastor Severino e na sua vida. E a graça, a função, a posição no lugar da graça, é o favor de Deus e merecimento que nós recebemos. Pela graça vós sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, né? E Paulo vai falar, nós podemos cancelar a lei? Podemos cancelar a lei por causa da graça? Não podemos cancelar, não, temos que confirmar, amém? Temos que confirmar. Então a lei na função, né? E a graça em sua função, e o pecado em sua função, amém? Vamos voltar ao tema, para ver isso. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema a essa tarde, meus amados, queridos irmãos, povo de Deus, é sobre aliança. É sobre a aliança do povo com Deus. É sobre a aliança de Deus com o seu povo, ou seja, a aliança nossa com Deus. Mas você pode até se referir e falar, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós temos o sangue de Cristo como a nova aliança, como a confirmação da nova aliança. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós também vamos entendendo que a lei de Deus, ela não foi e não será abolida ou cancelada, porque Cristo veio para confirmar. Cristo veio para confirmar a lei, mas confirmar, ou seja, cumprindo, né? Confirmar, ele cumprindo a lei. Cristo não tirou, Cristo não cancelou, ele cumpriu. Ele cumpriu, mas ele cumpriu foi a lei do Pai. Ele cumpriu a lei do Pai. Ele cumpriu a lei de Deus, de acordo com o que nós temos, né, em Mateus capítulo 5, amém? Evangelho de Mateus 5, amém? Vamos lá, glória a Deus, aleluia. Evangelho de Mateus 5, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mateus capítulo 5, aleluia. Mateus capítulo 5, glória a Deus. Mateus 5, a partir do versículo 17. Ensina a respeito da lei. Não pense que vim revogar ou abrogar a lei ou profeta. Não vim para revogar, mas para cumprir. 18. Porque em verdade lhe digo, até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Amém? 19. Aquele que, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer ou cumprir, o mesmo será considerado mínimo no reino do céu. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu. Aleluia. 20. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino do céu. Aleluia. Mateus capítulo 5, verso 17 ao versículo 20. Amém? Então nós podemos ver aqui no Evangelho, Mateus 20, que Cristo não veio para cancelar a lei. Cristo veio para cumprir, mas ele veio cumprir foi a lei do Pai. Ele não veio cumprir lei de terra, ele não veio cumprir lei de governante. Jesus veio cumprir a lei do Pai dele. Ele veio cumprir a lei do Pai. Ele veio na observância dos mandamentos ou dos ensinamentos do Pai, mas ele veio também cumprir a lei de Deus, né?
E por que não eu e você cumprir a lei de Deus? Por que não eu e você cumprir as ordenanças do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Nessa tarde, o tema é sobre a aliança do povo com Deus e a aliança de Deus conosco. Meus queridos amados, povo do Senhor, nós podemos entender pelas Escrituras Sagradas que a Igreja de Cristo que está no Brasil, a Igreja do Senhor que está no Brasil, os cristãos que estão no Brasil, que são servos de Deus, qual sou o primeiro, devidamente o conhecimento que o Brasil nos traz em seus conceitos, em seus ensinamentos, em suas doutrinas, ou seja, e em seu fundo histórico, em suas origens, nós vamos compreendendo que os cristãos não estão seguindo a lei de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, mas estão seguindo a lei que se encontra na Constituição. Estão seguindo a lei da Constituição brasileira na observação, né? Mas não estão seguindo a lei de Deus. Então o Senhor tem feito o pastor Severino enxergar com meus olhos, ou seja, entender na graça dele como a minha mente, aleluia, e tratar ao coração do servo dele em relação a esse procedimento da Igreja do Senhor no Brasil, dos cristãos no Brasil que estão desviando-se dos caminhos do Senhor para adotar novos caminhos, ou seja, é como diz a Bíblia, o tempo da apostasia, o desvio não só da fé saudável, a fé cristã saudável, curada, mas o desvio da palavra do Senhor, o desvio da verdade da palavra de Deus. Ou você segue, meu amado irmão, irmã, ou igreja, ou você segue os dogmas, ou as colunas, ou os pilares de César, ou você como cristão, você vai entender pela Bíblia que você precisa guardar, aleluia, as doutrinas da palavra de Deus, porque você é cristão, como eu sou cristão. Então nós temos que seguir a Bíblia, nós temos que acatar a Bíblia, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Na tradição, na tradição dos antigos, aleluia, em Marcos capítulo 7, aleluia, em Mateus capítulo 15, Jesus reprova, Cristo exorta, Cristo adverte os anciões acerca do que? Dos fariseus, acerca da pessoa do farisaico, dos judeus. Por que o Senhor reprova eles? Porque o Senhor exorta eles? Porque eles guardavam tradições. Eles eram muito bons em guardar tradições, comemorações. Aleluia. Mas o próprio Senhor Jesus falou: vocês fazem negligência da palavra de Deus, do mandamento de Deus, guardando ensinamento ou doutrina de homem. A igreja no Brasil, os cristãos brasileiros estão guardando doutrina, ensinamento dos órgãos públicos, guardando ensinamento de juiz terreno, guardando ensinamentos do Senado, guardando ensinamento, doutrina, aleluia, ou até mesmo a lei da Constituição no Brasil, mas não querem guardar a lei de Deus. Bonito, né? Bonito para vocês, né? Vocês têm essa visão ampla, essa visão aberta, que é preciso se colocar debaixo do jugo da servidão de lei de homem, escrito por homem, e negligenciar ou fazer rejeito da lei da palavra de Deus. Querem guardar os dogmas, os pilares, né?
as doutrinas, né, da Constituição no Brasil, e vocês não querem guardar a maior Constituição, que é para mim e para você, que é a Constituição chamada a Bíblia. Reba, show, reba. Aí a visão de vocês é a Carta Magna, da Constituição. Meu querido, em nome de Jesus, diz assim o Senhor na palavra dele: reba, show, reba, desperta tu que dorme. Reba, show, reba, desperta tu que dorme. Reba, show, reba. E o Senhor te esclarecerá a tua Constituição, ô Igreja do Senhor no Brasil, e a minha Constituição, a tua Carta Magna, a minha Carta Magna, essa daqui, ó, essa daqui, ó, a tua e a minha Carta Magna, essa daqui, ó, a tua e a minha Constituição, essa daqui, ó, louvado seja o nome santo do Senhor. Ela sim, ela é a minha e a sua, e a de vocês, Carta Magna, reba, show, reba, que está acima de tudo e de toda. Ela está acima de tudo e de tudo. Essa daqui é a Carta Magna e superior. Reba, show, reba. Salmo 138, versículo 2. O Senhor, o Deus, engrandeceu a sua palavra grandemente acima de tudo ou de todos. Meus queridos irmãos e irmãs, povo de Deus, a palavra de Deus, ela foi engrandecida por Ele mesmo, grandemente, acima de tudo e de todo. Até do seu nome está escrito que ela está acima. A palavra de Deus está acima até do nome de Deus. Está escrito lá no Salmo 138. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 2. Está acima, meu amado. Então eu e você tem que entender, ô Igreja do Senhor, ô nação de Deus, que nós temos um pacto, que nós temos um acordo, que nós temos uma aliança. A aliança que Deus fez com Levi, para Levi carregar a arca, louvado seja Deus, para Levi trazer, aleluia, a instrução para a nação. Essa aliança, ela deve permanecer essa aliança conforme a palavra do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nessa tarde o tema é a aliança de Deus com o seu povo, ou a aliança do povo de Deus com o seu Deus. Aleluia, conosco. Reiba, show, reiba. Nós temos um casamento, irmão e irmã. Nós temos um acordo com Deus. Nós temos um juramento a cumprir ao Senhor. Esse juramento, igreja, a cumprir com Deus, é a gente jurando, não é jurando, é jurando a pátria nossa amada. Jurando a nossa pátria amada é o céu. A tua pátria e a minha pátria, reba, show, reba, não é terrena não, hein? A tua pátria, igreja, a minha pátria é no céu, de onde virá o nosso Salvador. Paulo vai falar em Filipenses 3. A tua pátria e a minha não é aqui, reba, show, reba, é o céu. Olha do céu, olha para o céu, que eu estou olhando para o céu, de onde veio não só o meu socorro, mas de onde virá o nosso Salvador, para nos levar dessa terra assolada, para o céu. Reba, show, reba, tou, rei. Assim diz a palavra de Deus. Reba, show, reba. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando para mim e para você. Desde o momento que o Senhor me trouxe a sentar nesta cadeira, que eu não mereço, na graça dele e misericórdia, para gravar esse vídeo, é o Espírito Santo falando ao teu coração, irmão. Ao teu coração, irmão. Ao teu coração, pastor, apóstolo, doutor, mestre, evangelista, porteiro de porta, missionários, todos os cargos eclesiásticos. Deus está falando com você, igreja, essa tarde. Assim diz a palavra de Deus. O que nosso olho não viu e o que nosso ouvido não ouviu são as coisas grandes que Deus tem preparado para a gente. Deus tem algo melhor para a gente. Deus tem algo melhor para mim e para você, igreja, que é de Cristo.
Vocês conhecem a história de dois irmãos chamados Jacó e Esaú. A benção, ela era para Esaú, mas Jacó, ele foi esperto, ele furtou a benção do seu irmão. Querido, a Bíblia relata em Gênesis que Esaú, ele trocou a sua bênção pelo prato de lentilha. Trocou. Querido, será que você não vai parar para pensar que você não está trocando a bênção do céu, né? A bênção do Senhor na tua vida, meu amado? Esse mundo não tem o que oferecer para mim e para você. Esses governantes aí do mundo, essas autoridades do mundo, não tem o que oferecer para o pastor Severino e para você, amado, que é um pastor chamado por Deus, para você que é um apóstolo chamado por Deus, para você que é um evangelista chamado por Deus. Querido, a nossa bênção maior, ela está no céu, querido. Não vamos trocar a bênção de Deus, né, pela bênção do homem, não. Esaú trocou. Esaú, ele trocou. Depois ele tentou, se arrependeu, mas foi tarde. Querido, o arrependimento pode ser